uma das mais importantes, que é o futurismo, né? O futurismo foi uma das vanguardas que ocorreu na Itália, que tinha um apelo extremamente conectado com as questões políticas à época. Os futuristas, eles queriam se opor a tudo que era tradicional, rejeitava tudo que era tudo que estava fundamentado no moralismo, nos princípios acadêmicos, e eles queriam uma arte que fosse uma arte completamente conectada com a exaltação da vida moderna, da contemporaneidade, da máquina, da indústria, enfim. Então, os futuristas, no início do século XX, a partir de um manifesto que foi publicado em um jornal chamado Le Figaro, que foi o Manifesto Futurista, eles reivindicavam, então, uma arte que fosse uma arte projetada a partir dos conceitos relacionados a essa evolução rápida que acontecia no mundo naquela época. Eram a favor do fascismo, né? Pregavam o fascismo de Mussolini, né? Que se baseava principalmente nas questões relacionadas ao militarismo, à guerra. Eles achavam que a produção em uma guerra era a única forma de se fazer renovações que realmente fossem importantes, seja no contexto artístico, contexto social. Então, eles tinham uma visão completamente mais arraigada desse fazer artístico, né? Então, os membros desse partido, que eram adendos ao partido fascista, né? Se enfraquece um pouco depois da retomada do dadaísmo, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. Esses artistas viam o mundo representado através da velocidade, dos avanços industriais, da eletricidade, né? Faziam uma conexão com as imagens, representando a velocidade do movimento. O foco aqui não era representar o objeto, e nem o sentimento, mas a velocidade que o objeto pudesse imprimir. Eu costumo dizer, um exemplo que eu sempre dou, que eu acho que ajuda bastante, pelo menos para mim foi importante, é quando eu pego um bumerangue na minha mão. Eu tenho um bumerangue que eu estou segurando na minha mão. Eu olho para o bumerangue e eu vejo a forma do bumerangue. Mas quando eu lanço o bumerangue, esse bumerangue ele adquire uma luz completamente diferente. O que os artistas futuristas queriam representar não era o objeto, não era o bumerangue, mas era, sobretudo, essa imagem que o bumerangue em movimento apresenta. Por quê? Porque eles achavam que essa imagem cintilante, que era propiciada por esse movimento, projetava para frente e libertava do passado, tá? Você não, para você jogar para trás, você não tem o mesmo impulso, não é para frente. E era isso que eles queriam. Era um nacionalismo extremamente agressivo, já falei, né? Que era baseado no fascismo de Benito Mussolini, que foi fundado em 1919. Tinha uma forte influência na literatura, no cinema, no teatro, na música, nas artes visuais, enfim, em diversos conceitos, em diversos princípios. Foi idealizado por Philippe Thomas Marinetti, que era um fascista, tá? Ele era um simpatizante do fascismo. A ideia está aqui, representar a velocidade. Eles diziam que o esplendor do mundo se enriqueceu
com a nova beleza, que é a beleza da velocidade, que um automóvel em carreira é mais belo que a Vitória de Samothrace. O que é a Vitória de Samothrace? A Vitória de Samothrace é uma escultura do período grego-helenístico, feita em pedra, em mármore. É uma das esculturas mais importantes do período grego, que foi um dos períodos mais importantes da estatuária mundial, né? Então, para eles, essa estátua ela não tinha valor nenhum se comparado a uma velocidade, não era nem um automóvel, mas a carreira de um automóvel, a velocidade do automóvel. Não era nem no objeto em si, mas no que ele representava em movimento. Uma das características é o homem em ação, a exaltação da vida contemporânea, moderna, pós-moderna, rejeição ao moralismo e ruptura com a tradição, já falamos. As pinturas eram formas e cores e linhas que eram colocadas a serviço dessa representação de movimento. Essas formas, linhas e cores, na verdade, não tinham uma forma definida. Por vezes, chegava a ser até abstrato. Tá? Então, a gente verá algumas imagens que a gente vai achar que é uma imagem abstrata. Tá? Lembra muito o abstracionismo na representação visual. Teve uma desmaterialização dos objetos, a exemplo do cubismo. O cubismo não fragmentou o objeto, não era um fracionamento do objeto. Então, esse fracionamento do objeto mostra uma influência do movimento cubista aqui dentro desta versão artística. Né? Eles representavam imagens que eram super ou sobrepostas, e essas imagens elas desenvolviam uma sequência lógica, dando a ideia de continuidade de movimento. Na escrita, né, na literatura, o uso de onomatopeias. O que são onomatopeias? São frases, palavras, trechos, enfim, que são repetidos, né, que fazem sons, lembrando motores, principalmente. Então, está aqui na escrita, usava onomatopeias, versos livres, além de frases fragmentadas ou em lugares inesperados para passar a ideia de velocidade. Aqui eu tenho um exemplo de imagens onde eles usam o princípio da onomatopeia, tum-tum, né? Tec, 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 tec. Então, fazendo o som silábico que é produzido, é um som que lembra no outro, pluf, plaf, plef, pluf, plaf, plef. Então, assim, esses sons que lembra realmente a velocidade do movimento, né? Aqui, a imagem, inclusive, representa isso. A escada, a diagonal, as linhas curvas. Aqui também a diagonalidade. Semana passada nós falávamos sobre o construtivismo russo, que também era relacionado com questões políticas, da importância da diagonalidade nesse tipo de manifestação, porque representa ação, sobretudo ação, né? Então, o Manifesto Futurista diz aqui, então, com o vulto coberto pela boa lama das fábricas, em pasto de escórias metálicas, de suores inúteis, de foligens celestes, contundidos e enfaixados os braços, mas impávidos, ditamos nossas primeiras vontades a todos os homens vivos da terra. Queremos cantar o amor do perigo, o hábito da energia e da temeridade, a coragem, a audácia, a rebelião, serão elementos essenciais da nossa poesia. Até hoje, a literatura tem exaltado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a velocidade, o salto mortal, a bofetada e o murro. Vejam
eles mudam completamente a concepção. Aqui muda-se completamente todo o discurso, toda a dialética artística até então apresentada antes, né? Aqui tem continuidade do Manifesto Futurista, mas eu não vou lê-lo todo para vocês. Os principais artistas do futurismo. Eu tenho Umberto Bottioni, Carlos Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini, dentre tantos outros que foram essenciais. Então, o Filippo Marinetti, que foi o fundador, ele pregava, sobretudo, a base fascista, né, no seu trabalho, o esplendor da guerra, do militarismo, os contrastes, deixava o futurismo caracteriza pela a vida moderna na sua fragmentação, nos contrastes de classe, na agressividade social. Eles ressaltam aqui a importância da guerra para um apuro de ideais, né? Falam que a guerra é a única maneira de higienizar o mundo. Então, quer dizer, muito radicais, né? Umberto Bottioni, que também ele era pintor, era escultor, ele trabalha com formas extremamente dinâmicas, onde reflete demais a ação e tem uma configuração meio neoimpressionista aqui, porque ele faz da luz um elemento importante na representação das suas obras. Vocês já estudaram lá no impressionismo, há tempos atrás, né, que o impressionismo trabalha a representação dos efeitos da luz solar nos objetos. Umberto Bottioni, ele também representa isso, os efeitos da luz solar. Como que a luz solar não, como que a luz, que no caso não só a luz solar, como que a luz pode auxiliar na impressão do movimento de um objeto. Sua pintura também aborda temas político-anarquistas, tá? Então vai estar presente aqui no trabalho do Bottioni várias imagens de cenas urbanas que em movimento, de automóveis em movimento, por aí vai. Uma delas é esta aqui, a rua entra em casa. Então a gente percebe um homem em uma sacada e todo o burburinho da cidade à sua volta. Eu percebo muita geometrização da forma, lembrando aqui a influência do cubismo, né? Mas o que me traz aqui é o ruído, esse barulho, que parece que eu chego a ouvir, assim, o barulho que a imagem transparece. A agitação da vida moderna, os grandes centros industriais, né? Então, o Bottioni foi inovador também nas questões da escultura. Na escultura, ele tem ele lembra, as esculturas dele lembram muito, como que eu vou falar, armaduras, né? Como se tivesse uma pessoa toda armada, realizando movimentos contra um vento muito forte, indo contra a corrente. Aqui, olha, essa obra, Formas Únicas de Continuidade no Espaço, é uma obra do Umberto Bottioni. Se vocês observarem, eu tenho como se fosse uma pessoa aqui em movimento, né? Como se ela estivesse seguindo nessa direção aqui da seta, e contra ela estivesse um vento muito forte que estivesse deslocando a massa. Olha aqui uma relação matemática, né? Da física, deslocamento de massa. Então, é como se estivesse vindo um vento muito forte, peitando aqui esse personagem, que insiste em romper com essa corrente forte contra ele, né? Então, formas únicas de continuidade no espaço. É uma das esculturas mais importantes deste período. Velocidade do automóvel,
Quando eu olho esta obra, eu não vejo nenhum automóvel aqui. Na verdade, eu não reconheço nenhum automóvel aqui. Mas eu percebo que eu vou ter aqui, ó, as rodas do automóvel. Que eu vou ter, eles estão girando aqui, ó. A mim parece que para essa direção aqui, tá? Isso aqui é a luz que é projetada na carcaça do automóvel e ela reflete. Então, essas outras linhas aqui são as linhas criadas pela luz que, ao bater na carcaça, no alumínio do automóvel, ela reflete, tá? E cria essa geometrização aqui. Tá dando a ideia de um movimento ainda muito mais efetivo. Aqui também, o próprio nome da obra já diz, dinamismo de automóvel. Tudo que eu não vejo aqui é um automóvel, né? Parece mais um sapo do que um automóvel, mas eu vejo a sensação de movimento nessas diagonais e nessas curvas que aqui estão. Aqui ainda ressaltado pelas cores. De cá, ele abriu mão da cor. Você vê que a cor nem é o elemento mais importante dentro desse contexto. Tá? E nem tampouco o objeto, nem tampouco a forma. Tá certo? O Marinetti, ele também, assim como os construtivistas, eles eram muito ligados à questão da tipografia. E aqui o Enrico Prampolini faz um retrato do Marinetti como se fosse uma obra tipográfica. Se você olhar, eu tenho letras aqui, olha. Essas letras, gente, elas foram criadas e fundamentadas dentro da Bauhaus. Mais uma vez, a Bauhaus vem para cá, né? Então, aqui eu tenho as letras que foram criadas, que são as letras formais. Essas letras formais, letras de forma, que podem ser reproduzidas em larga escala, não é uma letra cursiva desenhada. Isso também é um propósito aqui deles. Eles também trazem essa visão futurista para a tipografia. Aqui o Carlos Carrá, né, mostrando aqui um cavalo em pleno movimento. Onde que eu percebo essa movimentação deste cavalo? Através das patas aqui, olha, que é uma sequência de patas, e eu percebo a velocidade que ele imprime para o lado de cá. Aqui também o elemento cor vem associado às linhas curvas e às linhas na diagonal. Professora, Oi, meu amor. Na obra anterior, por exemplo, o que me impede de confundir a obra com uma obra cubista, na outra, que tem as letras? Esta? Isso. É porque no cubismo, a fase de colagens, que é a fase que tem as letras, né, o cubismo sintético, essa pergunta é ótima, tá? É uma fase de colagens. Eu percebo claramente a colagem. Aqui me lembra muito o cubismo, sim. Você viu que nós falamos que há uma influência do cubismo, né? O cubismo foi em 1905, mais ou menos, 1906. Nós estamos em 1925, então já no adiantado da hora. Isso aqui vem bem depois das manifestações cubistas. Eu percebo uma semelhança porque o cubismo foi uma influência deles. Mas a fase de colagem, eu percebo que há colagem, não só a expressão da letra. E aqui eu só tenho a letra, eu não percebo que está colado. Dá para você perceber que há uma diferença entre uma Sim. colagem? Pois é. Então é mais por aí, tá, meu amor? É mais por aí. Mas Tá bom. há uma semelhança grande, sim, até porque o futurismo se baseia em algumas práticas cubistas também. São movimentos que se entrelaçam. Eu vou ter afinidades e vou ter contradições. No cubismo, os artistas cubistas, eles não eram
arraigados em suas obras como um todo, nos seus ideais, eles não eram tão politizados. Eles queriam representar a forma de maneira tridimensional, num plano tridimensional, sem usar perspectiva. Aqui não, aqui eu já uso as perspectivas. Tá certo? Então, Tá assim, vamos lá. Obrigada. Eu que agradeço. Eu adoro quando vocês fazem perguntas. Eu acho que é melhor para eu saber o que eu tenho que explicar. Viu? Aqui também, Carga de Lanceiros, é uma obra também do Humberto Boccioni, que me remete muito para esta obra aqui, do Giacomo Balla, representando o movimento neste sentido. E olha só isso aqui. Olha, fragmentos aqui de colagens. A gente acabava de falar da questão do cubismo sintético. Aqui eu tenho fragmentos de colagens de jornais também da época, mostrando mais uma vez a influência cubista. Porém, as formas é que elas se perdem completamente. Parece que tudo está voltado para essa direção, para frente, sempre em direção para frente, né? Então, no cubismo não tem essa linha, não tem esse direcionamento. Tá? São vários pontos de chamamento. Aqui não, aqui é tudo para frente. A arquitetura futurista. A arquitetura futurista é uma arquitetura industrial. É uma arquitetura extremamente voltada para a utilização de ferro, vidro e concreto, que é a arquitetura também da Bauhaus. Tá? É uma arquitetura voltada para as questões relacionadas à indústria e ao meio urbano. Tá? Então, são fábricas, são construções muito arrojadas, com grande quantidade de ferro, com grandes formas, que são formas elípticas, formas oblíquas, formas de todas as maneiras, que são construções possíveis através do tipo de material que são utilizados. Tem uma aproximação com a arquitetura funcionalista e racional, que nós aqui não estudamos, mas eu falei para vocês da Bauhaus. A Bauhaus foi a escola alemã que regulamentou a arquitetura funcionalista no mundo. Tá? E vocês vejam que eu estou sempre voltando a falar da Bauhaus, Então, a Bauhaus, quando surgiu a segunda revolução industrial, onde houve um grande inchaço dos grandes polos industriais, esses polos industriais tiveram que, de uma hora para outra, se organizar para receber essas pessoas. Então, tiveram que lançar a mão de materiais industriais para poder construir a toque de caixa, em escala industrial. E isso foi feito. Só depois que surge uma escola que regulamenta esse tipo de arquitetura. E essa escola foi a Bauhaus. Tá certo? Que era uma escola funcionalista e racionalista. Tá? Aqui eu tenho os tipos de construção. Tá vendo? São construções racionais. O que eu quero dizer racional e funcional? Funcional, a forma segue a função. Racional, eu vou fazer essa construção da forma mais funcional possível e também mais em conta, mais barata. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplar de uma arquitetura que seria uma arquitetura futurista. Olha só, uma construção de uma indústria, de uma fábrica. O Antônio Santelli foi um dos grandes arquitetos dessa geração. Né? Auguste Perret também foi um arquiteto famoso que também trabalhou dentro dessa concepção. Eram estruturas simples e funcionais, porém arrojadas. Eram simples e arrojadas ao mesmo tempo. Tá certo?
Bom, alguma pergunta, gente? Só o que significa arrojado. Arrojado? Simples. Arrojado quer dizer sofisticado, além do normal, como que eu vou te explicar? Bem trabalhado? Bem elaborado, bem trabalhado, bem estruturado, tá certo? Beleza. Então tá ótimo. Gente, olha só, aqui hoje eu não coloquei só questões de futurismo, não. Tá? Eu coloquei várias questões e eu estou montando para vocês aqui um arquivo que eu acho que vai ficar bem legal, mas eu não tive como concluí-lo ainda. São só as questões das diversas bancas, tá? Então, eu estou montando para vocês. Hoje eu botei aqui algumas questões sobre as vanguardas europeias, para a gente poder discutir. Então, uma das habilidades que o ensino de arte precisa desenvolver é perceber o artista como um ser social, protagonista de discursos de uma determinada cultura e época. Sabe-se que, no período modernista, muitos movimentos foram criados por artistas de vanguarda, que buscavam definir como deveria ser a arte de então. Dentre eles, destaca-se o futurismo, com seu manifesto, que proclamava a ruptura com o passado e a identificação do homem com a máquina e o dinamismo do novo século. São características da arte futurista. A exaltação do movimento agressivo, veloz e a sobreposição de imagens de pintura. A gente vai falar sobre todos, depois a gente vê qual é o correto. A predominância de uma visão subjetiva do artista, preferindo a expressão de sentimentos à representação da realidade. Os artistas do futurista, eles se prendiam aos sentimentos, gente? Não. De jeito nenhum. Então, se eu falei que é irracional, se eu falei que é subjetivo, já está errado. Eles se prendem ao que é real, aquilo que eles veem de fato, que eles conseguem enxergar, tá? Como é que fala? Daqui para fora, não para dentro. A utilização de cores puras e vibrantes e o emprego de linhas e texturas sugerindo um movimento rítmico. Aquele movimento desse jeito que é um movimento que eu obedeço a alguma cadência, algum ritmo? De jeito nenhum, ele é um movimento completamente exacerbado, né? O emprego de formas e volumes geometrizados e a renúncia ao emprego da perspectiva. Katia, quando você me pergunta, eu falo, ali eles já usam a perspectiva. Então, aqui já respondo que está errado. Então, a resposta correta é a exaltação do movimento agressivo, veloz e a sobreposição de imagens na pintura. Tá? Seria o item correto. Essa questão aqui, não sei nem por que eu deixei. A exaltação da máquina da beleza da velocidade, associada ao elogio da técnica e da ciência, torna-se emblemática da nova atitude estética e política. Essa temática é defendida na pintura e na literatura pelo seguinte movimento de vanguarda. Eu não preciso nem discutir, né, gente? O futurismo, tá ali. Com relação ao futurismo, é correto afirmar que consiste em um movimento com excessiva fragmentação de objetos e destruição de sua estrutura formal. É um movimento da arte moderna. A gente vai pensando aí qual que está correto, né? Depois que a gente analisar todos, a gente vai descobrir qual é o correto, tá certo? O movimento da arte moderna que explora o domínio da imaginação, suas características irracionais e espontâneas, tendo com maior interesse o labirinto da mente humana. Isso aqui poderia ser até surrealismo, mas nada a ver com futurismo. Como eu falei anteriormente, o que é irracional e mente humana não tem nada a ver com futurismo. Tá?
O movimento artístico ele tentou reproduzir a velocidade da sociedade de forma plástica. Né? Vamos lá, vamos ver, vamos analisar. Movimento que se caracteriza pela ausência de relação imediata entre formas e cores da realidade. Errado o item, porque eu tenho uma relação direta. Movimento que não tem bases bem definidas e lançou outro olhar sobre a natureza, especialmente pelo uso da luz. Aqui eu uso a luz, uso a linha, tem uma outra natureza assim, mas tem bases muito bem definidas, que é a velocidade do movimento. Então, se eu for ler, eu tenho que movimento com excessiva fragmentação, tanto que eu nem vejo a imagem direito dos objetos, e a destruição de sua estrutura formal. Eu poderia complementar aqui, ó, que reproduziu, aqui não tentou, ele reproduziu, por isso essa questão está errada, porque ela não tentou, ela reproduziu a velocidade da sociedade, da mudança social da época. Tá? A questão correta é a primeira. Beirávamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro, bandeiras acionavam o verde dos montes interiores. Esse é um fragmento das Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade, que revela a corrente de vanguarda europeia. Qual é a corrente da vanguarda europeia? Então, vamos lá. O surrealismo, pois as imagens insólitas apresentadas parecem ter sido extraídas do sonho do inconsciente. Olha só o que fala. Beirávamos em um alto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol. Os ângulos tênues de ouro bandeirizavam o verde dos montes anteriores. Fala do futurismo, que é uma exaltação à velocidade? Fala, porque eu estou vendo através de um espelho, em um alto pelo espelho de aluguel. Dadaísmo, porque não tem nenhum significado? Olha, tá certo? Qual o significado desta frase para vocês? Beirávamos em alto pelo espelho arborizado as avenidas. Eu falo de um alto, eu falo de um carro. Mas será que isso me traz para essa realidade? Estou exaltando a velocidade ou estou simplesmente fazendo alusão a um alto? A frase ela não tem uma simbologia, ela não tem um significado único. Então, está beirando para este aqui. O expressionismo pela caricaturização, pela deformação da imagem. Eu não falo nem da imagem em si, né? Através de um exagero. Está falando de uma impressão. O cubismo, já que somente partes do objeto e da imagem são descritos. Errado, gente. Então, o item correto está aqui fazendo alusão ao dadaísmo, porque o texto não tem uma simbologia, não tem um significado. Para que deu horário, vocês me avisem, tá, gente? Nas artes, com suas vanguardas e seus desafios estatísticos, ganharam espaços históricos no mundo capitalista. Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, Juan Miró e outros tantos pertencentes a essas vanguardas. Então, quando eu falo aqui em Picasso, eu estou falando do cubismo. Quando eu falo de Van Gogh, ele foi o precursor do expressionismo. Salvador Dalí e Juan Miró, surrealistas. Então, eu tenho aqui 3 vanguardas representadas. Eles mantiveram as tradições culturais do Ocidente. Gente, eles são vanguardistas. Vanguarda quer dizer antes do seu tempo. Então, eles não mantêm tradição. Eles querem coisas novas. Entenderam a contradição aí? Quem é preso à tradição é preso ao passado. Mantiveram tradição, eles não mantiveram, eles são vanguardistas.
Vanguarda é antes do seu tempo. Tá? Então, o primeiro item já está errado. Romperam com modelos acadêmicos da época, mudando as regras do mercado de arte. Com certeza. Tá? Esse item aqui está correto. Foram muito bem aceitos pelos críticos europeus. Muito pelo contrário, foram muito criticados, né? Eles não tiveram aceitação imediata, espontânea. Conseguiram espaço imediato, acabei de falar, não foram. Vamos começar de baixo. Representação do irracional e consciente. Eu tenho aqui uma dicotomia. Irracional é aquilo que é subconsciente. Cada um. Futurismo queria uma coisa, dadaísmo outra, surrealismo outra, cubismo outra, futurismo outra. Não era assim? Contudo, todos estavam na mesma causa, a de inovar as artes e romper com os padrões clássicos vigentes. Gostei dessa questão, viu? Boa para a gente refletir. Aqui eu tenho o navio de Lazar Segall, Navio dos Imigrantes. Lazar Segall, ele é um artista expressionista, ele é lituano, ele atuou aqui no Brasil há muito tempo. Inclusive, a primeira exposição modernista que teve no Brasil não foi da Anita Malfatti, foi a do Lazar Segall. Mas ela não provocou todo aquele burburinho que provocou a exposição da Anita Malfatti. Talvez porque ele era homem, talvez pelo fato dele não ser brasileiro, né? Não sei. Mas ele era um artista de fundamento expressionista, tá? Essa imagem é reprodução de uma pintura impressionista, marcada por pinceladas soltas? Não, né, gente? Acabei de até comentar que ele era expressionista, eu não tenho aqui pinceladas, como as pinceladas de Claude Monet, por exemplo, né? Um mosaico cubista. Eu tenho alguma referência cubista nessa imagem? Dá para a gente perceber claramente que eu vejo as imagens aqui que são justapostas, eu não tenho aqui sobreposição nem geometrização. Uma pintura expressionista que reforça o sofrimento dos que se deslocavam em um contexto de perseguição e intolerância.
ao nome da obra, Navio dos Imigrantes, Óleo de Isolamento das Pessoas. Tá certo? Então, esse é o item correto. Um painel surrealista que procurava destacar o subconsciente atormentado daqueles que deixavam seus locais de origem. Poderia se confundir, tá, gente, entre expressionismo e surrealismo. Existem muitas pessoas que confundem os dois movimentos, porque eles têm uma afinidade, que é a questão da expressão íntima. Mas, aqui, o artista não está falando dele. O surrealismo, o artista falaria dele. Tá? Aqui, o artista está falando de um grupo de imigrantes. Isso é expressionismo. O expressionismo fala do outro. O surrealismo fala de si. É uma pintura futurista, influenciada pelas referências da tecnologia. Aqui não tem nada a ver com tecnologia, né, gente? Então, é uma imagem bem... Vamos lá. Ficou claro também, né, gente, que é a letra C, que é uma pintura expressionista. As artes, com as vanguardas e seus desafios estatísticos, ganharam espaços históricos no mundo capitalista. Pablo Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, Juan Miró e outros tantos pertencentes a essas vanguardas. Mantiveram as tradições culturais. Eles mantiveram as tradições, gente, ou eles são vanguardistas? Mais uma vez, ó. Eles não mantiveram as tradições, então esse item está errado. Romperam com os modelos acadêmicos, mudando as regras do mercado de arte. Sim. Isso aqui nós já fizemos. Então. Bom, turminha, faltam 4 minutinhos aqui. Estou à disposição para perguntas e sugestões. De repente, vocês têm sugestão para uma próxima aula, algum tema que queiram que eu aborde, viu? Podem falar. Acho que está tranquilo. Tá tranquilo? Vocês estão entendendo Você falou da questão de confundir o surrealismo com o expressionismo. Como que eu posso fazer para diferenciar melhor as obras que são pinturas? Isso. Primeira coisa, de certa forma, você tem que conhecer um pouco o artista. Tá? O surrealismo é um movimento onde o artista vai falar dele. Frida Kahlo é um exemplo de um artista surrealista, certo? Você já assistiu o filme da Frida Kahlo? Não. Então, me faz você vai gostar. Tá? No Netflix tem, no YouTube também tem. Assista o filme da Frida Kahlo. Tá bom. É importantíssimo para você, você não tem noção. E é um filme interessante para essa pergunta. Você vai ver que no filme, o que eu vou te falar aqui, você vai ver no filme. Ela vai falar tudo dela, ela fala dela no filme. Ela fala das dores dela, das relações dela, dos desejos dela, das angústias dela, tudo dela. Isso é surrealismo. O expressionismo vai falar do outro. Eu vou falar que nessa pandemia tem muita gente que está passando fome, tem muita gente que está desempregada. Isso me agride? Me agride. Mas eu, graças a Deus, tenho onde morar, tenho o que comer, entendeu? Mas eu fico compadecida com o outro. Isso é o expressionismo. O expressionismo fala do outro. O surrealismo fala de si. É fundamental que você veja o filme da Frida Kahlo. E, Mariana, depois você me conta se você vai ter alguma dúvida sobre isso. Esse filme, Tá, e é bacana de assistir, tá? Não é um filme... eu passo para os meus alunos na escola normal, eles não piscam os olhos. Tá? Não é um filme chato de assistir, não. É um filme bastante interessante. Você assista que vou assistir. Isso vai ficar muito claro para você. Depois você me dá o retorno? Dou sim. Tá.
Você vai ver a diferença que vai fazer para você. Você vai entender o surrealismo de uma forma que muito mais clara, porque ela vai falar dela. Todo o contexto é ela. Ela vista por ela sentida por ela. Isso é surrealismo. Tá bom? Tá bom, Sora, obrigada. Por nada, meu amor. Pois é, então, mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Então, ficamos por aqui, né? Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima, viu? Tchau, Sora, até Tchau, semana que meu vem. amor. Até semana que vem, se Deus Obrigado quiser. pela aula de hoje. Tudo de bom. Tenha um excelente fim de tarde, uma ótima semana. Beijo. Obrigada, viu? Beijo para você também. Obrigada.